Olá, sexta-feira, 13 de dezembro de 2024. Laércio Comar no nosso resumo, aquilo que foi notícia, o que que tem pra gente falar aí? Quase acabando o ano, mas esse ano, esse vídeo ainda vamos trazer carteira de pedido da indústria, como é que ela tá? A venda no varejo de novembro, não só Black. Um caso bem estranho de dinheiro recebido por consumidores por operadora de cartão e não foi repassado às empresas. Uma fraude aqui. E inadimplência do consumidor. O pessoal tem falado da inadimplência exagerada. Vamos dar uma faladinha nisso? Fica com a gente até o final. O ano quase encerrando e como vai ficar a venda para janeiro? Bom, a carteira de pedidos do grupo AD, ela vem repetindo o que estava em 2023. Comparando novembro desse ano com novembro do ano passado, um pouquinho menos. Dezembro ainda tem alguns dias para carregamento, mas ao que tudo indica, encerrará como foi ano passado. O crescimento desse ano foi bem grande de faturamento, trabalhou-se durante vários meses acelerado e, ao menos até aqui, não indica que em novembro ou dezembro o consumidor tenha tirado o pé do consumo. Está se mantendo, vamos ver até quando. Saindo os resultados da Black, o mês da Black, como ele foi? Antes disso, essa semana encerramos aqui o ciclo de encontros, as 6 reuniões em 6 polos, mais de 6 reuniões, na verdade, em 6 polos. O meu muito obrigado a todos que puderam participar das reuniões, em especial, dia 24 de outubro, lá em Ubá, meu agradecimento ao vice-presidente Gilberto do Intercind, colocando toda a estrutura à disposição. A Eliane, que estava de férias, Intercind em reforma, ela foi em busca de local para a gente poder fazer a apresentação, foi em busca de material, ligando, perguntando. Meu muito obrigado de coração por toda a receptividade. Dia 5 de novembro, em Mirassol, meu obrigado a Patrícia, presidente do SIM, do Sindicato de Mirassol, e a Jussara, que tem um carinho todo especial com todos os associados, é a cara do SIM. Uma bela dupla, Patrícia e Jussara. Dia 18 de novembro, passamos por Arapongas. Obrigado, seu Aquino, do CIMA, presidente do CIMA. Foi atrás da gente. Olha, utiliza aqui, está tudo à disposição. O Pinete deu um baita de um suporte, ele e a equipe, arrumando pessoalmente cadeiras, recepcionando um por um dos associados e torcendo, porque estávamos no meio de 2 feriados e mesmo assim conseguimos encher a sala. Dia 25 de novembro, fomos para Bento Gonçalves, no Hotel Downlonder. Obrigado aos participantes. Teve gente vindo de longe, andando algumas horas, para gente poder juntar o pessoal no polo lá. E Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, dia 27 de novembro. Obrigado ao Valterez, presidente do SICOM, Sindicato de Lagoa. A Maiara, que por coincidência também estava de férias, foi lá para arrumar o material para a gente, substituir equipamento que deu problema, ligando, perguntando se está ok. Pessoal fantástico. Ah, em especial aqui, ó, amigo Pivoto, desde quando marcou, Laércio, nós vamos fazer o churrasco da capital do churrasco no encerramento. Muito obrigado, Pivoto, também. E essa semana, 10 de dezembro, encerramos aqui em Linhares. O meu obrigado ao Vitor Guidini, da Sindimol, também entrando em contato. Olha, a estrutura do Sindimol à disposição. O Edmilson deu um baita de um apoio, equipamento teimoso que não queria projetar. A foto aqui está com menos pessoas. Eu fui lembrar da foto, já tinha uma parte ido embora, mas foram mais de 50 pessoas também em Linhares. Gente, meu muito obrigado de coração a todos vocês. Se Deus quiser, ano que vem tem mais e melhor. Mas vamos falar logo de venda, mês de novembro inteiro. Agora comparar com o ano passado. Por que o mês inteiro? Quando a gente compara somente a Black, o sexta-feira com sexta-feira, o número é muito distorcido. Nós temos que comparar realmente o mês como um todo. Tanto que, se comparar Black com Black, o número de crescimento informado esse mês, esse ano, foi muito alto. Mas não foi menor, não, tá? O medo que havia é que essa Black não vendesse igual, que o consumidor estaria aí com poder aquisitivo um pouco menor. Nas reuniões regionais nós falamos sobre isso, como a inflação comeu o poder aquisitivo. E no mês da Black, o varejo registrando uma queda de 0,2. Mas esse 0,2 de queda, é, segundo o IVS, o que que é o IVS? É o Índice de Varejo Stone. A Stone é uma empresa de tecnologia e serviço financeiro e ela está fazendo uma medição, considerando as operações via cartão, voucher, Pix, dentro do grupo Stone. Então, significa que as empresas que utilizam o Stone, ele fez esse comparativo do ano passado para cá, para poder comparar o quanto deu. Segundo ele, caiu 0,2
no mês de novembro. Mas, de uma forma, no meu ponto de vista, bem correto, a Exame segue a matéria, fazendo comentário aqui do pesquisador econômico da Stone, explicando que o movimento é explicado principalmente pela retração de 4% no setor de material de construção e de 1,5% nos artigos farmacêuticos, porque esses setores têm menor exposição à sazonalidade da Black e apresentaram desempenho mais modestos. Ou seja, caiu 0,2, mas o material de construção puxou muito forte. De qualquer forma, o material de construção também teve venda em novembro do ano passado. É um fator que daí começa a gente a ficar um pouco mais preocupado. Móveis depende muito de material de construção e talvez ele esteja desacelerando. E essa queda de 1,5% em artigo farmacêutico, desde a pandemia, é o setor que mais vem crescendo. 1,5% de queda aqui não foi nada para eles, tá? E o pesquisador também ressalta que o desempenho de outubro, que registrou uma alta de 2,5%, e acredita que a leitura correta seria de estabilidade, não de queda significativa. Ou seja, o 0,2 deste ano estaria igual ao do ano passado. Chamou bastante atenção, é mais uma matéria dando conta disso, índice de comércio digital. Olhando para o comércio digital, houve uma queda mensal de 8,8, enquanto o varejo físico cresceu 1,7. Se olhar de um ano para o outro, a mesma situação, contraiu 8,1 o e-commerce, e aumentou 3,2 o comércio físico. É um movimento que a gente vem falando já há bastante tempo, não é de agora. Aquela situação, aquela visão que nós tínhamos, que o mundo digital ia substituir e quase que viraríamos robôs dentro de casa, não é assim, não. O ser humano precisa de contato com as pessoas e, por alguns motivos ainda não tão bem explicados, se você tiver as respostas, as suas opiniões, coloque aqui nos comentários do YouTube, do Instagram, para a gente ir pensando junto. Mas o varejo físico ainda crescendo e o digital até dando uma encolhidinha. Eles detalham também por segmento, tá? Segmento de hipermercado, supermercado, produto alimentício, bebida e fumo registrou o maior crescimento do mês, 3,5, seguido por tecido, vestuário e calçado, com alta de 2,8. Tá, legal, mas tecido, vestuário e calçado, a gente sabe que na Black ou na Novembro ela vai se vender muito mais. Gente, nós estamos comparando o mesmo indicador de um ano para o outro. Então também tinha tecido, vestuário ano passado. Esse ano se comprou mais. Para você que também participou das reuniões, nós mostramos que esse setor de tecido vestuário ele vem sofrendo muito. Ele não se recuperou no nível de pandemia. Essa alta de 2,8 é quase que um equilíbrio. Não é bem uma venda também não. Mas há diferenças. Como assim diferenças? Na matéria da UOL, ela cita o mesmo levantamento da Stone, falando que teve uma alta de 2,9 na venda deflacionada no varejo, sob o mesmo período do ano passado e que esse 0,2 de queda é comparando com outubro e não novembro a novembro. A matéria anterior deixa claro que é novembro a novembro. Bom, não importa. O que importa é, entre 0,2 de queda, 2,9 de crescimento, a Cielo, na semana passada, concorrente da Stone, também de cartão de crédito, apontou um crescimento de 1,4 de novembro para novembro. Ou seja, mesmo com todo o risco do consumidor estar perdendo o poder aquisitivo dele, porque a inflação paralela, não é aqueles 4,5% do governo, não, falamos disso nas reuniões, essa inflação em dólar, ela comeu o poder aquisitivo, ele não conseguiu comprar, mesmo assim, o consumo teve em novembro. Atrasou o consumo de outubro para novembro, adiantou alguma coisa do Natal, mas existe um movimento legal da gente citar também, que é um crescimento nos últimos anos do janeiro para o móveis. Sim, o dezembro era o mês, sem dúvida. Quando veio a Black, o novembro deu aquela puxada, mas nos últimos anos o janeiro tem sido muito bom para os móveis. Então nós temos que fazer novamente uma observação esse ano. Se novamente janeiro for um mês bom de venda, talvez a gente tenha diluído essa venda do final do ano em 3, 4 meses, mas que continuem bastante positivo. Tomara. Seguindo aqui o que teve mais de notícia, Financeira recebeu cartões de consumidores e não repassou aos comerciantes. Lars, que tipo de notícia é essa? Você nunca dá isso. É que, na verdade, é uma situação à parte e dá medo no mercado, porque isso existe também no ramo moveleiro, de uma forma ou de outra, tá? O caso da InnovPay e a DIC, matéria aqui do dia 3 de dezembro, não foi divulgado isso pela mídia, mas eles falam aqui que um escândalo envolvendo credenciadora de cartão de crédito.
afetou 2.600 empresas em todo o país. Ela deixou de repassar aos comerciantes cerca de 500 milhões de reais, referente a pagamento realizado ao longo de 30 dias por meio de máquina de cartão, da InnovPay. O valor funciona mais ou menos assim. Sabe aquela situação quando você passa, as empresas, o consumidor passa na maquininha dela e ela deixa esse crédito para passar para o lojista ou para o fornecedor? Pois é, 2.600 empresas, durante um mês, essa empresa recebeu dos consumidores e não repassou. Tá, então é um caso típico ali de um golpe ou um problema financeiro. O que está chamando a atenção foi uma decisão, eles entraram com uma execução, mas uma decisão que estabeleceu que os valores recebíveis futuros não estão apreendidos criminalmente e que a disputa por esses montantes deve ser tratada na esfera civil. Vamos traduzir essa para palavras difíceis ali. Significa que entraram dizendo: opa, isso foi um crime, me roubaram esse dinheiro é meu. E a justiça entende que não, isso é apenas uma dívida. Então, esses 500 milhões de 2.600 lojas ou empresas vai entrar como uma ação de cobrança normal. Localizar bens, ver se o cara tem, mandar para leilão, ou seja, essa grana não volta, se voltar vai demorar muito. E pessoas punidas? Não, elas só ficaram devendo, não foi um crime de apropriação. Assusta porque no mercado como um todo existem operações semelhantes, inclusive em moveleiro. E para encerrar, o brasileiro está devendo? Será tanto assim? Essa matéria do Valor Invest fala que a dívida do brasileiro alcançou R$ 1.468, é mais do que um salário mínimo. Puxa, então o problema é que passou o salário mínimo. Então, se em janeiro o salário mínimo crescer mais do que 1.468, a conta ficou fácil. Não é não. Só que duas situações chamam a atenção dessa matéria. Ela cresceu, a dívida cresceu, então se chamou atenção para isso, cresceu 3,97, 4%. 4% é a inflação oficial do governo. Então o que aumentou aqui é uma correção monetária. E outra coisa, R$ 1.468 é a dívida média dos brasileiros. Se nós temos um salário mínimo também de 1.412, muito equiparado ali, é como se todos os brasileiros tivessem guardado ao menos o 13º, a inadimplência no Brasil teria zerado. E todo ano a gente tem essa mesma quantidade lá. Então nós estamos numa crise de inadimplência ou é cultural? Até a matéria no final ela coloca essa dívida de 1.400, mas a grande maioria do brasileiro devendo é a conta de água, luz, telefone, é aquela conta que lá na pandemia falou: olha, pode ficar 3 meses atrasado que não vai cortar. E até hoje o brasileiro só paga quando ela está para ser cortada. É assim que a coisa funciona. Gente, meu muito obrigado pela audiência de todos vocês. Façam seus comentários, se inscrevam no canal, coloca joinha, compartilhe. Obrigado por estar comigo ao longo desse ano todo. Na semana que vem ainda faço mais um vídeo antes de pararmos no final do ano. Muito obrigado, até semana que vem.